Operação policial prende suspeitos de envolvimento em roubo de produtos agrícolas no estado. Polícia conclui investigação sobre o acidente com o ônibus na BR-163, que causou a morte de 8 pessoas no ano passado. O motorista foi indiciado por homicídio culposo. E ainda, o aperto no orçamento doméstico neste começo de ano e como isso afeta na intenção de compra do consumidor. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje suspeitos de envolvimento numa organização criminosa voltada para o roubo de produtos agrícolas no estado. O repórter Luiz Vieira tem os detalhes. A Operação Safe Agro cumpriu 18 ordens judiciais. São 9 mandados de prisão preventiva e outros 9 de buscas domiciliares contra pessoas investigadas por integrar uma associação criminosa voltada a roubos de produtos agrícolas. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Matupá e Cuiabá, por equipes da GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, e apoio de outras delegacias. Um dos alvos da Operação Safe Agro é um velho conhecido da GCCO, identificado na Operação Safra 2, deflagrada no ano de 2022, como sendo um dos principais receptadores de carga de soja e milho do estado de Mato Grosso, responsável por um prejuízo superior a 16 milhões de reais, lesando empresas transportadoras e seguradoras ligadas ao agronegócio mato-grossense. As investigações começaram em maio do ano passado, quando suspeitos armados invadiram uma fazenda em Tangará da Serra, no interior do estado, e carregaram 4 caminhões com 120 toneladas de soja produzidas no local. Identificado que 4 caminhões teriam ido até o local, juntamente com indivíduos armados, e retirado aí essa carga de soja. Foi trazida essa carga aqui para o município de Cuiabá. No município de Cuiabá, com o uso de documentos falsos, essa carga foi revendida para outros estabelecimentos, dando um certo ar de ilegalidade, de ilicitude nesse produto roubado. A Polícia Civil apurou que parte dos suspeitos havia participado também de um outro roubo de defensivos agrícolas em uma outra propriedade que fica na mesma cidade. Os suspeitos foram presos na Operação Ceres, deflagrada em maio do ano passado também, quando foi apreendida uma arma de fogo e recuperadas cerca de 5 toneladas de defensivos. Essa organização criminosa, de acordo com a investigação, encomendava as cargas e abria empresas para vender os produtos roubados. Segundo a polícia, além do prejuízo para os produtores, há um grande prejuízo também para os cofres públicos. Além do empresário citado pelo delegado na reportagem, outros alvos da operação foram suspeitos de render as vítimas durante os roubos, motoristas e donos dos caminhões usados no transporte dos produtos roubados e os compradores da soja. Em Rondonópolis, a Polícia Civil também cumpriu mandados de busca e apreensão hoje, só que de outro tipo de crime, o de furto e receptação de peças de caminhões. Todas essas peças para a Polícia Civil iam parar no mercado paralelo de peças de caminhões. Agora são provas de um esquema criminoso praticado em Mato Grosso que furtava e vendia os materiais de forma ilegal. Tudo isso foi apreendido hoje, durante o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão contra o empresário em 2 empresas de Rondonópolis. Ele vai responder também por porte e posse ilegal de arma de fogo, porque com ele foram apreendidas armas e munições irregulares. Esta é a 3ª fase da Operação Mercado Paralelo, que começou em 2021. Na época, a 2ª Vara Criminal de Rondonópolis condenou 3 envolvidos nos crimes. 2 deles também respondem a processo na comarca de Comodoro. As investigações policiais descobriram que peças de alto valor no mercado, como módulo de motor, entre outras, com valor médio de 15 mil, eram depois comercializadas ilegalmente. Os crimes foram cometidos principalmente à noite, em pátios de postos de combustíveis e acostamentos de rodovias.
Os investigados podem responder por furto, receptação qualificada e associação criminosa. Rondonópolis é uma cidade polo, quando nós falamos em caminhões, e por isso é alvo frequente de autores que são não só da cidade de Rondonópolis, mas como de outras cidades do Mato Grosso e até mesmo de outras unidades da federação. O suspeito de matar uma funcionária de uma cooperativa de crédito em Rondonópolis continua preso. Antenor Alberto de Matos Salomão passou por audiência de custódia hoje à tarde na Justiça. E a prisão dele não foi revertida para responder o processo, o inquérito em liberdade. Ele é suspeito pelo assassinato de Leidiane Souza Lima, de 34 anos. Antenor foi preso ontem pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. O crime, cometido no último dia 27 de janeiro, é investigado como feminicídio. O advogado Tiago Ranieri, que representa Antenor, informou que entrou com outros pedidos na Justiça. E ainda nesta edição, a polícia conclui a investigação sobre o acidente com um ônibus na BR-163 no ano passado, que causou a morte de 8 pessoas. O motorista foi indiciado por homicídio culposo. A Câmara de Cuiabá abriu hoje uma CPI para investigar a intervenção do governo do estado na saúde da capital, que durou 9 dias, entre 29 de dezembro e 6 de janeiro deste ano. E a Nara Garcia, ao vivo aqui com a gente, traz as informações. Boa noite, Anara. Oi, Luzimar, boa noite para você, muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. O pedido de instalação da CPI foi feito pelo vereador Luiz Cláudio. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar suposto desvio dos atos praticados durante a intervenção, suspeita de assédio moral, de abuso da autoridade em atos administrativos praticados pela equipe de intervenção e aparente descontinuidade dos serviços de saúde. Para a abertura da CPI, eram necessárias 8 assinaturas, ou seja, 1/3 dos vereadores. No total, 13 vereadores assinaram o pedido. A CPI vai durar 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 120. Lembrando que a Justiça determinou a intervenção na saúde de Cuiabá no dia 28 de dezembro de 2022. No dia 9 de janeiro deste ano, a Prefeitura conseguiu uma liminar para ter a Secretaria de volta até que o mérito seja julgado. O julgamento desse mérito ainda não tem data para ocorrer. Luzimar. Muito obrigada, Yanara. E nós entramos em contato com o governo do estado, para saber a posição do estado sobre a abertura dessa CPI, mas até agora a gente não teve um retorno. Obrigada. Amanhã, a Assembleia terá a primeira sessão ordinária dessa nova legislatura, mas apenas projetos antigos serão votados. Isso porque, para analisar novos projetos, os deputados terão de indicar os novos membros das comissões. E isso só ocorre depois que eles definirem os blocos em que vão atuar na casa. O Luiz Gonzaga Neto explica. Os deputados precisam se dividir em blocos aqui na Assembleia por 2 motivos principais. Primeiro, para indicar os líderes que vão fazer parte do Colégio de Líderes, que se reúne semanalmente para definir as pautas que serão votadas no plenário. Uma outra função dos blocos é a indicação dos deputados para as comissões da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde, de Segurança e por aí vai. Até o momento, 3 blocos já foram apresentados na Assembleia. O primeiro deles, o Bloco Experiência e Trabalho, liderado pelo deputado Wilson Santos, do PSD. Tem ainda os deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral, do PT, Nininho, do PSD e Diego Guimarães, do Republicanos. Um outro bloco, sob a liderança da deputada Janaína Riva, do MDB, é o Bloco Movimento Democrático Brasileiro, que também é integrado por outros deputados do mesmo partido, doutor João, Juca do Guaraná Filho e Tiago Silva. O terceiro bloco, que já foi apresentado, é o Direita Democrática, liderado pelo deputado Eliseu Nascimento, do PL, que também tem Gilberto Catani, também do PL, Faisal Calil, do Cidadania, e Cláudio Ferreira, o Cláudio Paisagista, do PTB.
Os outros 10 deputados ainda precisam decidir se vão fazer um blocão com os próprios 10 deputados ou se vão dividir esse bloco em 2 blocos. Essa definição deve ocorrer até esta quarta-feira, porque a reunião do Colégio de Líderes vai acontecer antes da sessão plenária, a primeira sessão ordinária dessa nova legislatura. As buscas a um casal que desapareceu em São José do Rio Claro, assunto que é destaque no G1 Mato Grosso. A Polícia Civil realiza buscas por José Rodrigues Borges, de 65 anos, e Marla Zélia Milone Borges, de 58 anos, este casal que a gente vê aqui na foto, na capa do G1 Mato Grosso. A Polícia Civil de São José do Rio Claro faz essas buscas. Segundo um familiar que procurou a polícia, domingo, aliás, no sábado, esse parente almoçou com um casal e logo em seguida eles não chegaram em casa, uma propriedade rural que fica a 50 quilômetros de São José do Rio Claro. Portanto, buscas estão sendo feitas em São José do Rio Claro. Quem tiver alguma informação sobre este casal que mora na zona rural de São José do Rio Claro deve procurar a polícia. Há também equipes de Nova Mutum que estão colaborando com as buscas ao casal. A caminhonete dos dois foi encontrada abandonada próxima a uma fazenda vizinha de onde eles moram. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Intervalo e você vai ver a seguir o aperto no orçamento neste começo de ano e como isso acaba afetando na intenção de compra do consumidor. A polícia concluiu a investigação sobre a causa do acidente entre um ônibus e uma carreta que aconteceu em maio do ano passado na BR-163, no município de Vera. 8 passageiros morreram. O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. A investigação apontou que o motorista do ônibus Edmilson Pereira Campos foi o responsável pela batida entre o veículo e uma carreta. Para o delegado Bruno Abreu, um ponto para decidir qual crime cometido pelo motorista era saber se ele tinha ou não dormido ao volante no momento do acidente. Como ele estava cansado, exaustivo, muito sono, a minha principal preocupação ali é saber se ele estava dormindo na hora de praticar essa ultrapassagem. Mas a perícia, ela deixava claro que as marcas de pneu do outro lado da pista, ele pela frenagem, ele voltou. Ou seja, ele estava acordado, viu que ia bater no carro e conseguiu jogar ou tentar jogar o ônibus para o lado da pista que ele estava. No ônibus viajavam 45 passageiros. O coletivo, que saiu de Cuiabá com destino a Sinop, bateu numa carreta carregada de soja na manhã do dia 17 de maio do ano passado, no quilômetro 799 da BR-163 em Vera. De acordo com a investigação, o ônibus invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. 8 passageiros morreram no local. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, teve o braço amputado no momento da batida. Ele ficou internado por um tempo e já recebeu alta. Na carreta estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves. No documento finalizado em janeiro, o delegado pontua que ainda não ouviu suspeito, já que a defesa sempre apresentava um laudo psiquiátrico, mas que mesmo sem o depoimento, era possível concluir o inquérito. Pelo que as testemunhas falaram, não foram poucas, tá? Deve ter sido umas 20. Todas foram assim no mesmo sentido. Se ele falar diferente, seria contra tudo que 20 testemunhas falaram, né? Em nenhum momento o advogado da outra parte questionou que ele não teve culpa nem nada. Ele simplesmente está com um abalo psicológico muito alto, psiquiátrico, né? Deve estar, de fato, aí, eu acho que, apesar de ter mais de 6 meses aí de fato, aí, a gente não sabe o estado dele, né? De abalo emocional, que não é fácil.
Diante de tudo que foi levantado, o motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, a defesa do motorista Edmilson Pereira de Campos disse que não concorda com o relatório final apresentado pela Polícia Civil e apresentou ao Ministério Público um parecer técnico rebatendo o laudo feito pela perícia oficial e espera que a Promotoria de Justiça retorne os autos para que a Polícia Civil dê continuidade à investigação. A geração de empregos em Mato Grosso no ano passado é um dos destaques do portal Primeira Página. O estado criou 57 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no ano de 2022. A gente vê esse destaque aqui. O portal também traz as principais notícias do dia, notícias que nós, inclusive, demos ao longo desta edição do MT2. E você sabe que o Primeira Página também tem conteúdo atualizado diariamente nas colunas. E hoje, inclusive, é a minha coluna aqui, Comunicação de Primeira. Hoje eu falo sobre os sotaques, né? Como as diferentes formas da gente falar o mesmo idioma acaba criando a identidade de um povo. Olha o título, diga-me como falas e te direi de onde és. A gente tem aqui na coluna, inclusive, participantes, colaboradores que tem vários sotaques diferentes para a gente ilustrar esse tema, o sotaque. Acessa lá o Primeira Página, eu te convido para ler esta e outras colunas também. Os gastos de fim de ano, das férias e os compromissos financeiros do início do ano têm impacto na intenção de consumo das famílias. O mês de janeiro teve uma esperada queda nas vendas aqui no estado, mas as projeções são positivas, agora a partir de fevereiro. As festas de fim de ano e a viagem de férias foram bem animadas para a família da Tatiane e do Raul. No roteiro, teve serra e praia. Tinha um planejamento inicial e aí foi visita que veio em casa para o Natal. Foi a viagem que teve que ser adiada alguns dias. Pesou e mudou um pouco, mas foi muito bom. A alegria nessas horas é maravilhosa, né? Foi ótimo, a gente passeou, fomos nos restaurantes, levamos as crianças para brincar nos parques, bem gostoso. Conseguir planejar uma viagem de férias, aproveitar com a família, parece uma vitória para quem trabalhou o ano inteiro e concluiu que merece um prêmio, né? Mas quando chega janeiro e fevereiro, é que a gente percebe que quem venceu mesmo está aqui em cima da mesa. Os boletos. Eles é que sempre vencem. Vencem se não tiver planejamento, porque além dos gastos com as férias, parcelados no cartão, a conta de luz, por exemplo, veio mais cara porque a família recebeu visita em dezembro. Tem o material escolar do filho, que não pesa só na mochila nova, o IPVA do carro, teve ainda uma multa para a família e o IPTU ainda nem chegou. Vem tudo vencendo praticamente embolando, né, no mesmo mês, então a gente tem agora tudo para botar em ordem e trabalhar devagarzinho para arrumar isso aqui e planejar a próxima. Resultado, nos próximos meses, comprar só o básico. Apertar o cinto, né? E gastar o menos possível até a gente colocar tudo em ordem. Esse aperto nas compras das famílias é confirmado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa que mede a intenção de consumo das famílias com referência ao mês de janeiro deste ano apresentou leve recuo de 0,5% sobre o mês anterior. Para a Federação do Comércio de Mato Grosso, é um resultado natural, mas a expectativa é de recuperação já entre fevereiro e março. O consumo dá uma retraída, então a família segura um pouco, põe o pezinho no freio e fala, bom, deixa eu pagar a minha operação, que são os impostos do meu dia a dia. E temos agora a volta, né, escolar. Então isso também influencia, mas acreditamos que a partir do mês de fevereiro, esses dados, esses números, ele cai mais um pouquinho, porque a confiança dentro da família, com o cenário político, a economia aquecendo novamente, volta-se a consumir. Este economista explica que aquele sentimento do eu mereço tem um custo que precisa ser muito bem calculado para a gente não perder a guerra contra os boletos. O eu mereço
é importante, mas importante também é o planejamento. Colocar no papel, na planilha e também na consciência que a gente precisa gastar aquilo que tem. E vamos combinar uma coisa, ano que vem a gente volta a falar com o Raul e a Tatiane para ver se eles vão seguir essas dicas direitinho. A gente vai apertar um pouquinho as coisas aqui para botar em ordem. Depois que tiver em ordem, a gente volta a fazer tudo de novo. E o MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens daqui a pouco no Globoplay e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Imagens ao vivo para a gente encerrar esta edição. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.